E a nossa verdadeira identidade é espiritual. Repita assim, eu sou espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Aleluia. Maravilha, que bênção, irmãos. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom e o diabo é que não presta. Se o diabo vem falar coisa no seu ouvido, queridos, você não deve dar ouvido para ele, porque ele é mentiroso. Né? Quando você sabe que alguém é mentiroso, você vai prestar o teu ouvido para ele? Não vai. Então você não precisa dar ouvidos a Satanás, porque ele é mentiroso. E pai da mentira, inclusive. Está escrito lá em João 8,44. Amém? Então não, nós damos ouvidos, nossos ouvidos estão inclinados à voz do Espírito Santo. Aleluia. Você abriu lá? Oh, glória. Gálatas capítulo 5, verso 22. Sabe, irmãos, antes de eu entrar nesse versículo, a carta aos Gálatas é Paulo escrevendo à igreja, né, a igreja que estava na Galácia, e não era apenas um local, irmãos, amém? Existiam, eram cidades, amém? A Galácia, a região da Galácia, né? Mas Paulo escreve para esse povo aqui, por quê? Porque existiam alguns ali que se converteram ao cristianismo, ou seja, à fé cristã, às palavras de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, mas estavam voltando a querer praticar as obras, os rituais judaicos, a lei judaica. E aí o apóstolo Paulo, ele vem com a carta aos Gálatas para falar assim, olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, verso 1. Olha só o que está escrito lá. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu vou dizer para você uma coisa, Cristo nos libertou, Cristo, a graça é a liberdade em Cristo. Não liberdade para pecar, mas a liberdade para, inclusive, de fato, não pecar. Amém? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso eu insisto, eu falo aqui várias vezes, mas talvez você não ouviu ainda, esse negócio de a pessoa pecar e usar como desculpa, pastor, mas a carne é fraca. Isso é uma desculpa esfarrapada. Você já ouviu essa expressão, desculpa esfarrapada? Nós sabemos que a carne é fraca, mas cada vez que eu uso essa desculpa para me desculpar muitas vezes de atitudes que eu pratiquei, de erros, eu estou, na verdade, declarando que a minha carne está sendo forte e o meu espírito está sendo fraco. Ainda que não seja, né? E de fato não deve ser. Então, a carne é fraca, pastor, por isso que eu pequei. Não, eu peco porque a carne é fraca. Não, irmãos. Não. Nós temos a opção. A palavra de Deus diz, sede santos, assim como eu sou santo. Deus jamais pediria para nós sermos uma coisa que nós não poderíamos ser. Amém? Santos, separados, escolhidos, transformados, regenerados. Oh, aleluia. Amém? Glória a Deus. Mas, enfim, vamos continuar então. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz, mas o fruto, repita assim comigo, o fruto. Não é os frutos. O fruto do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Uma única árvore não tem como produzir vários frutos diferentes. De uma mesma fonte não pode produzir água doce e salgada. Amém? Então, o crente nascido de novo, ligado à videira verdadeira, só pode produzir um fruto. O fruto do Espírito. E aí ele diz assim, mas o fruto do Espírito repita assim comigo, amor. O fruto do Espírito é amor em todas as suas manifestações. Se você observar o que nós vamos continuar lendo aqui, você vai perceber que tudo que nós vamos continuar lendo aqui está envolvido com amor. Amém? O fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quantos lembram aqui da palavra de Deus quando Jesus fala, ele é questionado sobre qual é o maior mandamento? Ele diz, é o maior mandamento, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Depois também nós vimos lá Paulo falando, 1 Coríntios capítulo 13, no último versículo ele diz, olha, tem várias coisas, né? Mas o amor é o maior delas. Lá no verso 1 de 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas não somente, ainda que eu tivesse uma fé tamanha, tão grande, ao ponto de transformar os montes, transportar de um lado para o outro, ainda assim, se eu não tivesse amor, nada seria. Você pode dar glória a Deus aí? Filho de Deus é filho do amor. Porque Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. E porque Ele é amor e nós fomos criados nele, Ele soprou dentro de nós a sua própria natureza, amor. Amém? Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma coisa que é muito importante nesse contexto aqui, nós sempre devemos ler a Bíblia e meditar na Bíblia, nos apropriar da Bíblia de forma contextual. Você crê nisso? Nós sabemos que quando foram traduzidas as versões da Bíblia, das línguas originais para a língua portuguesa, algumas coisas se perderam ao longo do caminho. E aí palavras, por exemplo, palavras às vezes iguais, mas com significados diferentes, porque estavam em um contexto diferente, muitas vezes foram tratadas como sendo a mesma coisa. Mas, e uma dessas palavras, irmãos, aqui é espírito. Aqui nesse texto, talvez em alguma Bíblia, né, uma outra, mas as Bíblias estão colocando espírito em letra maiúscula, como se fosse o Espírito Santo de Deus. Mas esse espírito aqui é o espírito humano, ou seja, o nosso verdadeiro eu. Amém? Você vai entender lá. Olha só, irmãos. Nós somos espírito, temos uma alma que é a nossa mente, a razão, as emoções, a alma é a mente, e habitamos em um corpo. Amém? Você crê nisso? Agora, olha que interessante, irmãos. Quando a Bíblia diz que o fruto do Espírito ele está falando de um espírito novo nascido, ou de um espírito nascido de novo, ou seja, daquele que foi vivificado em Cristo. Amém? Mas como é que eu sei? Como é que nós podemos saber, irmãos? Por quê? Porque esse contexto está falando do crente. Ele começa com as obras da carne. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Amém? Você lembra desse versículo? E eu vou dizer, e você acha que esse espírito aí está falando do quê? Está falando do nosso espírito, do nosso verdadeiro eu, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala assim, eu esmurro o meu corpo. Eu subjugo a escravidão, porque quem manda sou eu. O apóstolo Paulo falou assim, ó, quem manda sou eu, meu corpo tem que me obedecer. Amém? É por isso, irmãos, frutificar no Espírito, irmãos, é ser guiado pelo Espírito. É manifestar Deus através da nossa vida. Amém? Aleluia. Você está aqui ou já foi para casa? Glória a Deus, né? Então, irmãos, esse espírito aqui é o espírito humano. Veja bem, eu quero que você leia ali comigo, vamos começar ali, no versículo 16, vai voltar um pouquinho, daí nós vamos dar continuidade. Capítulo 5, verso 16, amém? Digo, porém, andai no espírito e jamais, repita assim comigo, jamais, satisfareis a consciência da carne, ou as obras da carne, né? Andai no Espírito. Como eu posso andar no Espírito? Sendo guiado pelo Espírito, se inclinando às instruções do Espírito. Sabe, irmãos, vou fazer voltar um pouquinho para nós entendermos aqui.
Quando Deus criou o Adão e Eva, antes do pecado, eles eram vivificados em Deus, não é verdade, irmãos? Eles tinham um relacionamento direto com Deus, não havia separação, eles eram vivos. Mas quando Adão e Eva pecam, eles morreram espiritualmente. E porque eles morreram espiritualmente, eles passaram a morrer fisicamente. Amém? Até aí tranquilo, né? Então o que acontece, irmãos? Quando eles estavam vivos espiritualmente, a Bíblia diz que Adão conversava com Deus diariamente. Era uma relação ali, o tete a tete era diário com Deus, né? Era um relacionamento, irmãos, maravilhoso. E aí o que acontece? Aí o homem morre espiritualmente, ele passou a ficar morto espiritualmente. E o que acontece, irmãos? Nós sabemos que o pecado faz separação entre o homem e Deus, não é verdade? Ok. Aí, ao longo do tempo, de toda a história, nós percebemos o ser humano tentando se religar a Deus. Daí vem a expressão, ou a palavra religião, do latim religare. Ou seja, o homem tentando se religar a Deus novamente, de uma ligação que havia lá no princípio. Mas o homem não conseguiu. E Deus envia Jesus. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Deus enviou Jesus para nos ligar novamente, para nos colocar novamente. E em Jesus nós fomos vivificados. Aonde? No Espírito. E só porque nós fomos vivificados no Espírito, o Espírito Santo pôde habitar dentro de nós. Certa vez Jesus falou assim, não se põe vinho novo em odres velhos. Ele estava falando assim, olha, enquanto eu não morrer, ressuscitar e o Espírito vier sobre vocês, não tem como. Mas quando eu for ressuscitar, e quando vocês me confessarem, nascerem de novo, o Espírito de vocês for vivificado, aí sim, o meu Espírito, o Espírito de Deus, pôde então habitar dentro. Amém? Somente por isso. Se não fosse Jesus, irmãos, o Espírito Santo não habitaria. Na antiga aliança, ele vinha sobre profetas, reis, sacerdotes, mas não morava dentro. Agora, na graça, o Espírito Santo veio para morar dentro. Quem é o Espírito Santo, irmãos? E onde é que ele está agora? Aleluia! O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, sim ou não? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, ou habitação do Espírito. Aonde, irmãos? É na carne? Não. É no Espírito nascido de novo. Amém? Você está animado com isso? Então o que acontece, irmãos? Esse Espírito nascido de novo, ele necessariamente deve produzir frutos. Fruto, amém? É o fruto do Espírito, mas você vai entender. Amém? No decorrer da mensagem. Amém? Necessariamente, não tem como alguém estar ligado à videira verdadeira, receber direto dele, direto do céu, do rio que desce do trono de Deus, irmãos, e não frutificar. Não tem como, irmãos. Amém? Você crê comigo? Então, olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Estou fazendo uma introdução e depois, no decorrer das outras quintas, nós vamos falar especificamente sobre cada manifestação do fruto aqui. Amém, irmãos? Você crê comigo? O fruto do amor, o fruto do Espírito o fruto do amor, está certo? Alegria, amor, paz, longanimidade. O que é ser longânimo, irmãos? É ter um ânimo longo. Repita assim comigo, um ânimo longo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, né? Nós vivemos em um tempo que existe uma pressão para te tirar o ânimo, não é verdade? Mas Jesus nos deixou sobre esse assunto um grande ensinamento. No mundo tereis aflições, mas estejam animados. Porque estar animado, irmãos, é frutificar no Espírito. Como eu posso, irmãos, da onde vem o fruto? Eu quero agora, eu quero dar algumas definições sobre fruto. A palavra fruto, irmãos, na língua portuguesa, no Aurélio, significa o seguinte: órgão gerado pelos vegetais e que conduz semente. Olha só, é um órgão gerado, pelos vegetais. Você sabe que Jesus ele usava muito das coisas naturais para ensinar grandes verdades.
Então você vai ver continuamente na Bíblia, Deus usando, Jesus usando palavras, coisas naturais para ensinar grandes verdades. Então é a mesma coisa. Mas naturalmente nós vamos ver o que é fruto aqui. Fruto é um órgão gerado pelos vegetais que conduz, que porta uma semente. Ele porta a semente. Produto da terra para sustento, benefício, proveito e renda. Então, primeiro, o fruto, ele é algo gerado de dentro para fora. No fruto possui sementes. Irmãos, existe um potencial tão grande, irmãos, dentro de você. Existe um potencial tão grande dentro de nós, irmãos. Se nós pudéssemos enxergar, que os nossos olhos espirituais pudessem realmente ser abertos, ao ponto de nós conseguirmos enxergar irmãos, toda a potencialidade de Deus que habita dentro de nós. Sabe, irmãos, é porque muitas vezes, quando nós queremos se basear, ou basear a nossa vida, nós olhamos para o que está fora. Mas frutificar no Espírito é frutificar de dentro para fora. Fruto vem de dentro. Eu não tem como frutificar de fora para dentro. Você já viu uma árvore, um fruto começar fora, no ar assim, voando, um fruto voando, daí ele vem, cola na folha, no galho, daí entra para dentro da árvore? Não existe, porque o fruto vem de dentro. O fruto é gerado de dentro. E o que tem dentro, irmãos? Um espírito nascido de novo, um espírito recriado, um espírito novo. E o que tem dentro desse espírito, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Então, irmãos, quando nós precisamos de alguma coisa, de uma resposta, de algo vindo de Deus, irmãos, você nunca está sozinho. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você e nunca mais vai deixar você só. Então o fruto, ele é gerado de dentro para fora e produz sementes. Irmãos, a semente, ela é tão interessante, que a semente, ela vai multiplicar aquilo que tem, o resultado do fruto, não é verdade? Ou seja, se você for uma pessoa que frutifica no Espírito, irmãos, vai ser abundância. Se você exteriorizar, se você lançar para fora o fruto do Espírito, irmãos, esse fruto vai multiplicar diante de você. E sabe, irmãos, o fruto, ele tem que servir para alguma coisa, sim ou não? Então o fruto é para sustento. Fruto, irmãos, é para provisão, é para benefício. Deus criou as árvores, o fruto para alimento. Eu quero dizer uma coisa para você: se ninguém pode se alimentar de você, então você provavelmente não está frutificando no Espírito. Se ninguém pode chegar em você e se alimentar de você, seja com uma palavra que sai da sua boca, seja com um gesto, seja com um abraço, seja com uma profecia, amém? Seja com um sorriso contagiante, irmãos, seja com uma expressão de louvor que irradia a luz de Cristo, assim, ó. Se ninguém, irmãos, será como aquela árvore que Jesus passou lá, não encontrou fruto, ele teve fome, não encontrou fruto, ele falou assim: a partir de agora não vai mais, ninguém mais vai comer agora de ti mesmo. Sabe, irmãos, não, nós precisamos frutificar. Existe semente dentro de nós. Agora eu só vou ter colheita se eu semear. Amém? Então, irmãos, o fruto, ele é gerado de dentro para fora. E é gerado no nosso espírito, irmãos. O fruto do espírito. Não as obras da carne. Eu não consigo, irmãos, frutificar segundo Deus na carne. Eu frutifico segundo Deus no Espírito. Por isso que eu sempre falo aqui, irmãos, a verdadeira santificação é de dentro para fora e não de fora para dentro. De dentro para fora é santificação, de fora para dentro é religião. Calma. Pelo fruto conhecereis a árvore. Agora nós estamos querendo dizer para nós não alterarmos a ordem do processo. Amém?
Então precisamos de dentro para fora. É por isso que Jesus falou lá em João 4, versículo 23, 24. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em... Não é de aparência. Não é subindo nos mais altos lugares, empolando o peito, levantando, abrindo as mãos, engrossando a voz e falando palavras para talvez, na verdade, mais demonstrar. Não, irmãos, é realmente algo que produz, que vem de dentro para fora, em espírito e em verdade. Não como quem quer impressionar, mas como quem quer realmente se devotar a Deus. Amém? Oh, aleluia. Então, olha só, você percebe que é fruto, o fruto produz semente. E se eu frutifico, irmãos, necessariamente, nunca vai faltar fruto na minha vida. Nunca vai faltar, irmãos. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa que as pessoas querem estar junto, perto. Ela se sente saciada. Ao eu falar, ela está sendo alimentada. Amém? A fé dela está sendo acrescentada, ela está sendo animada, ela está sendo revigorada, ela está sendo animada. Se isso está acontecendo, você está frutificando no Espírito, irmãos. Por quê? Porque a carne vai puxar, é a lei da gravidade, né? O que a lei da gravidade diz? A carne é puxada para a terra, mas o Espírito é puxado para o céu. Quantos aí... Aleluia, estão sendo atraídos pela lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. É assim mesmo, irmãos. Você é espiritual, você é celestial, e quem é espiritual deve frutificar no Espírito. As suas atitudes devem ser no Espírito, amém? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 6, versículo 44. Eu não vou entrar hoje especificamente aqui nessa parte de Gálatas, porque eu quero fazer uma introdução e nas próximas quintas-feiras nós vamos falar especificamente, amém? Isso já é de propósito para você não faltar as próximas quintas, amém? Você já deve ter ouvido muito pregar especificamente sobre esse versículo, né? Mas existe muito mais além disso. Você abriu lá? Você me perdoa, irmãos, mas eu quero, antes de ir para lá, você pode ficar com o dedo lá. Eu vou ler também aqui as obras da carne, e vou ler todo o contexto, seguindo as obras da carne e o fruto do Espírito. Pode ser? Pelo menos para nós dar uma lida ali. Em Gálatas 5, verso 16 em diante diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Olha só como ele faz distinção. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Nós somos espírito, irmãos, amém? O nosso verdadeiro eu deve crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você, só para mim, rapidamente já aproveitar aqui. Domínio próprio é algo que quem tem que fazer? Nós ou o Espírito Santo? Você percebe como isso aqui está se referindo de o fruto que tem que ser produzido por nós mesmos? Ter paciência.
Eu preciso exigir do Espírito Santo paciência? Não, porque eu preciso agir em paciência, em bondade. Amém? Então, irmãos, o domínio próprio, fidelidade, ser manso, amém? Então são tudo atribuições ao nosso novo nascimento, ao nosso espírito, ao nosso novo eu. Agora, alguém que está morto espiritualmente, pode fazer essas coisas aqui? Vai praticar as obras da carne, mas aqueles que estão vivos espiritualmente, nasceram de novo, vão produzir fruto do Espírito. Vão frutificar no Espírito, não na carne. Você foi chamado para frutificar no Espírito e não na carne. E não é Deus que vai frutificar por você, é você. Nós, irmãos, eu cresci, irmãos, dentro de um contexto em que todas as responsabilidades, ou era de Deus, ou era do diabo, ou era da esposa, ou era do marido, ou era do pai, ou era da mãe, ou era do patrão, ou era do amigo, era de alguém menos de mim. Sabe, irmãos, mas a Bíblia o tempo todo nos remete a nós batermos no peito e falarmos assim: eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Amém? Palavras de salvação. Irmãos, então nós precisamos assumir as responsabilidades e não querer lançar para Deus. Não, se for da vontade de Deus vai acontecer, se não for vai acontecer. Se aconteceu é porque é da vontade de Deus, se não aconteceu é porque também é da vontade de Deus. Se for para mim agir dessa forma, eu vou agir. Queridos, vamos assumir as responsabilidades, vamos praticar a palavra e não somente ouvir. O que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, é nós que devemos fazer, não é o Espírito Santo que vai fazer por mim e por você. É assim, pastor, sabe, é que eu tenho o meu jeito, né? Irmãos, tem um ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A palavra é espírito e vida, irmãos. Se nós abrirmos o nosso coração e nós sermos alcançados por essa palavra, vai produzir. Vai, amém? Vai. Então o que acontece, irmãos? Eu preciso praticar essa palavra e não somente ouvir. Agora, a abundância dessa palavra dentro de mim, eu me encho da palavra, me encho da palavra, me encho da palavra. Foi falado aqui, né? A gente usa a expressão, a ilustração da esponja. Você já ouviu? Quantos já ouviram? A ilustração da esponja. A esponja, ela está seca, por exemplo, né? Se ela estiver seca, você aperta e não sai nada dela, não é verdade? Mas se você botar uma esponja debaixo de uma torneira, ela vai encher. Amém? Sim ou não? Eu tiro a esponja da torneira. E agora, se eu apertar a esponja, o que vai sair dela? Quando você for apertado, vai sair de dentro de você o que você tiver. Aí eu estou numa pressão, Posso estar numa pressão. O que vai sair de mim vai ser o que eu tenho dentro. E o que eu tenho dentro é o Espírito Santo, é o Espírito se manifestando dentro de mim, é o fruto do Espírito. Lembra da panela de pressão? Deixa fazer pressão. Satanás precisa entender que quanto mais ele cutucar você, mais ele vai sair perdendo. Satanás precisa entender que se ele te jogar numa prisão, você vai converter até o carcereiro. Ele precisa entender que se você pegar e bater, ele precisa, irmãos, e era exatamente isso que acontecia com os apóstolos. Chegou uma hora que ele, não sei o que eu faço mais, se eu não faço nada, ele continua fazendo. Se eu faço, ele continua fazendo. Eu saio perdendo de qualquer forma, cada vez que eu invisto nessa pessoa. Paulo e Silas, à meia-noite, foram espancados, irmãos, foram lançados lá, estavam louvando, adorando, irmãos, porque ele estava saindo de dentro deles, eles foram pressionados, mas estava saindo de dentro deles o que eles tinham dentro. Se na pressão, se na circunstância, irmãos, fruto é o que vem de dentro. Se na pressão for outra coisa que sair, muito provavelmente você está com pouca palavra. Tem pouca palavra, tem pouca prática. Irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Amém? Quantos estão debaixo do fluir do Espírito, das águas do Espírito? Se você está nessas águas do Espírito, irmãos, pode vir a pressão que for, pode te pressionar, vai sair palavra de dentro de você. Jesus, 40 dias no deserto. Satanás veio para ele, pressão, irmãos, pressão.
Ele só falava assim: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Sabe, irmãos, nós vamos frutificar no Espírito quando nós tirarmos de dentro de nós o que a palavra de Deus diz. Amém? Amém. Aleluia. Vamos manter aquele combinado. Eu ministro aqui, você vai dando glória a Deus aí, a gente se encontra no meio do caminho e aí as coisas acontecem. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, você percebe que o contexto aqui não está falando apenas do fruto do Espírito. Ele começa com as obras da carne e o fruto do Espírito. Está falando do cristão. Ele está escrevendo para os Gálatas aqui, para a igreja. Ele não está falando para outro, irmãos. Então nós precisamos entender que existia uma natureza, existia uma vida antes de Cristo, mas agora existe outra vida depois de Cristo. A Bíblia diz lá em Colossenses 1,13, que nós fomos transportados de um império de trevas para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Você não está mais lá. Eu sou um pobre, miserável, cego e nu, o caco da telha que raspou as feridas de Jó. Misericórdia, irmão, isso é o diabo. Você é filho, repita assim: eu sou filho. E o Filho de Deus não é um caco, pobre, miserável, cego e nu. O Filho de Deus é aquele que tem a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia! Então, irmãos, nós vamos exteriorizar aquilo que eu tenho dentro. Agora sim, nós vamos para lá. Vamos para lá, corre para lá. Marcos 6, 44, 45. Oh, aleluia. Você está sendo abençoado aí? Eu amo a palavra, irmãos. Marcos, capítulo 6, versículo 44. Yeah? Desculpa, não é Marcos, irmãos, é Lucas. Vocês não são guiados pelo Espírito, não? O que o Lucas estava fazendo no lugar do... O Marcos estava fazendo no lugar do Lucas, né? Que coisa. Jesus. Você achou lá? Lucas. Eita. Lucas capítulo 6, versículo 44 diz: porquanto cada árvore é conhecida por seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro da onde, irmãos? Você sabia que coração é uma das palavras também para expressar espírito? Você vai perceber isso ao longo da Bíblia por várias passagens, coração e espírito sendo associados, amém? Como sinônimos. E ele diz assim: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira. Opa, desculpa, irmãos, me perdão. Que trocadilho esse negócio aqui. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porquanto a boca fala do que o coração está cheio. Lembra que nós falamos aqui que quando você é pressionado, irmão, se o que está saindo da sua boca? É verdade mesmo, né? Não vai dar, eu não posso, eu não consigo, sou um pobre, sou um miserável, sou um nada, sou um Zé Ninguém. Não, irmãos, você é. O que você é em Deus? Amém? Então, assim, ó, pelo fruto conhecereis a árvore. Como é que você está sendo conhecido? Como eu estou sendo conhecido? Amém? Eu preciso ser conhecido pelo fruto do Espírito, não pelas obras da carne. E quando nós somos guiados pelo Espírito, irmãos, aleluia, Deus nos guia em caminhos bons, seguros, caminhos de vida. Amém? Glória a Deus. Então, quando você passar por uma pressão, por uma circunstância, uma situação, você precisa frutificar no Espírito, irmãos. Em nome de Jesus. E não se preocupa, cada vez que você frutificar no Espírito, esse fruto ele vai proporcionar para você outros resultados, porque dentro dele tem sementes. Tem muita gente querendo colher amor, mas não ama.
Tem muita gente querendo colher perdão, mas não perdoa. Tem muita gente querendo colher afeto, mas não dá afeto. Colher abraço, mas não abraça. Amém? Sabe, irmãos, o evangelho, a palavra de Deus vem na contramão do mundo. O mundo diz, me dá que daí talvez eu te dê. Mas o evangelho diz, não, dá e daí você vai receber. Quem é da fé dança antes da música. Amém. Quem é da fé não precisa ver para crer. Quem é da fé crê e por isso vê. Aleluia. Então aqui diz, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Irmãos, eu falei aqui antes, não se pode jorrar água doce e salgada da mesma fonte. Vai jorrar uma ou outra. O que tem jorrado da nossa vida? Tem que ser o fruto do Espírito, irmãos. Tem que ser. Tem que ser, irmãos. Amém? E assim, é dessa forma que nós temos que viver. Agora eu quero que você abra lá em Mateus 7. Mateus capítulo 7, verso 16 a 20. Vamos para lá, para Mateus. Mateus 7. Aqui nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Quantos já ouviram falar do Sermão do Monte? O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é Mateus 5, capítulos 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos está escrito o Sermão do Monte. Grandes instruções de Jesus, amém? Eu falei em Mateus 7, 16 a 20. Diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Obrigado, Pai, porque nós somos conhecidos pelo fruto do Espírito. Obrigado, Pai, porque a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Então aqui ele está bem claro, está dizendo aqui que nós devemos ser conhecidos pelo fruto. E diz que quando a árvore é boa, o fruto também vai ser bom. Não adianta eu querer dizer, não, eu sou bom, mas as minhas atitudes são más. Não vai convencer ninguém. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse negócio não funciona. Não. Amém? Eu vou ser conhecido pelo fruto, e o fruto vem de dentro. Esses dias eu e a minha filha, né? Estávamos assistindo uma série, uma bênção, né? E na série, né? Terra Prometida, pronto, né? Já falei, vocês ficaram curiosos, né? Existem algumas pessoas, umas mulheres lindas, mas por fora e por dentro. Existem outras lindas só por fora. E aí eu me peguei a minha filha de 7 anos falando assim, nossa pai, olha só, que dá vontade de pegar e né, bater assim, brincando ela, né? Ui, que coisa, por que ela é desse jeito? Uma pessoa, ela vai exteriorizar o que tem dentro. Por fora. Daí Jesus fala em uma outra passagem, são como sepulcros caiados, né? Jesus fala isso para os fariseus, porque os fariseus faziam isso. Né, os judeus, eles adornavam por fora o túmulo, né, a tumba, eles pintavam, adornavam por fora, mas dentro era cheio de podridão, de ossos, era isso, tem dentro, não adianta. Não adianta por fora ser uma coisa e por dentro ser outra. Não adianta. Então uma pessoa pode ser a mais bonita que for, ter a maior aparência que for, mas se dentro dela vai ficar feia. Amém? E aí ela falando comigo, e eu me peguei assim, né, conversando com ela, e de fato é isso mesmo, né? Agora, irmãos, o fruto do Espírito não tem. Se você é bom, seu fruto vai ser bom. Se você é mau, seu fruto vai ser mau. Mas você nasceu de novo, todos aqui nasceram de novo. Todos aqui já foram vivificados em Cristo. Todos nós aqui já estamos ligados à vida dele. Agora nós vamos falar sobre isso também. Amém? Eu li até o 20. Agora você abre lá comigo em João capítulo 15.
João, capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1 em diante, amém? Pode ser? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele está falando de Jesus, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto. Lembra que nós falamos aqui, se a árvore é boa, tem que produzir bons frutos? Olha só, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Primeira coisa aqui, irmãos, nós vamos meditar aqui. Ele fala assim, ó, todo ramo que estando em mim. Quantos estão em Jesus aqui? Você está em Jesus, irmãos? Você está mesmo em Jesus? Você está mesmo ligado em Jesus? Se você, ele diz assim, ó, todo ramo que estando em mim, irmão, se você está em Jesus, você precisa frutificar no Espírito. Não tem como. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, mas o que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos ainda. Versículo 3. Vós que estáis limpos pela palavra. Olha, o que limpa, irmãos? O que limpa é a palavra. A palavra limpa para que dê mais fruto ainda. Vós, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, permanecei em mim. Jesus está falando assim, ó, permanecei em mim, irmão. Se ele falou permanecer, é porque tem alguns que não estão permanecendo. Ele diz, permanecei em mim. Amém? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, assim, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Agora o versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se nós permanecemos em Jesus, quantos estão em Jesus? Mas lembra, irmãos, que ele diz que a palavra é a que limpa. Ele diz assim, olha, o ramo que dá fruto, porque está ligado, dá fruto, é limpa para que dê mais fruto. E o que limpa é a palavra de Deus. Eu já estou frutificando, não preciso mais ler a palavra. Não preciso mais me expor a ouvir a palavra, não preciso mais ir para o culto. Vai secar rapidinho. Vai secar, irmãos, não tem jeito. Porque é assim, ó, é a palavra que limpa para que dê mais fruto. É a palavra que nos faz ser cada vez mais frutíferos. Nós estamos ligados na videira, irmãos. Devemos estar em Jesus, mas não somente estar em Jesus. As palavras deles devem estar em nós. Como é que é um ramo, irmãos? O ramo ele só produz o fruto, sabe? Olha só o que é que acontece, né? Qual que é a trajetória do fruto? De uma árvore agora, né? Pense comigo. Você está comigo? Olha só, irmãos. Primeiro, a árvore tem que estar plantada. É verdade ou não é? Vocês já viram uma árvore voando por aí? Vocês podem ter visto um passarinho, né? Mas uma árvore não, né, irmãos? Porque a árvore, ela é plantada, certo? Então, primeira coisa, raiz. Tem que estar plantada. O que acontece, irmãos? Começa ali. Nós estamos em Jesus. Plantados, enraizados nele. E aí o que acontece, irmãos? Aquilo que produz, tudo que é necessário, o elemento, irmãos, produtor, vem da raiz. Passa pelo caule. Amém? Pelo tronco, pela videira, por Jesus. Nós estamos ligados nele, nós somos os ramos. E aí vai para o ramo. Chega até nós. E aí quando chega em nós, irmãos, chega uma hora que ela vai assim, ó. Não tem?
Por exemplo, vem as vitaminas para a árvore, vai entrando, vai fazendo o trajeto, vai rompendo, daí está no tronco, ela vai romper um galho ali, vai sair um galho maior, vai sair outros galhos, ela vai indo, vai chegar uma hora que ela vai ter que estourar. E aí vem o fruto. Amém? E assim é o fruto do Espírito em nós. É de uma vida alicerçada na palavra. Uma vida alicerçada em Cristo. De Cristo nós temos tudo o que é necessário para que o fruto rompa. O fruto salte, arrebente, né? Tem uma expressão, arrebentar o botão, né? O botão, não é assim? Então, para que o fruto arrebenta, irmãos, e é assim que acontece. Nós somos o corpo de Cristo. Diga assim, eu sou o corpo de Cristo. Diga assim, eu sou Jesus nessa terra. O que é ser cristão, irmãos? O que é ser cristão? Ser cristão é ser um pequeno Cristo, é o significado da palavra cristão. Ser um pequeno Cristo. Ah, mas foi Jesus, irmãos, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é a... Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. A Bíblia não fala sobre isso? Que Cristo é a cabeça? Existe um corpo sem cabeça por aí? Não. Ou existe uma cabeça sem corpo? Não. A cabeça está ligada ao corpo, amém? Então, se nós somos o corpo de Cristo, estamos ligados à cabeça. Cristo está onde, irmãos? Está sentado à destra de Deus, a Bíblia diz. Que Cristo assentou-se à destra de Deus. Então, espiritualmente, nós estamos aonde? Porque não tem uma cabeça, só uma cabeça lá sentada à destra de Deus. Existe um corpo lá, inteiro. Existe Cristo inteiro. E a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Então, espiritualmente, nós estamos assentados à destra de Deus junto com Cristo. E também, irmãos, Cristo está nessa terra através de quem? Da igreja. Porque não tem um corpo sem cabeça aqui. Agora, olha só que interessante, tem muita gente pedindo para Jesus fazer algo que, na verdade, somos nós que devemos fazer. Porque nós somos o corpo de Cristo. Muita coisa Jesus só vai fazer quando a mão for estendida, quando a boca abrir, quando a voz sair da boca. Nós somos os pés de Jesus, nós somos as mãos de Jesus, nós somos a boca de Jesus. Nós somos a continuidade do ministério de Jesus nessa terra. Diga assim, eu sou a continuidade do ministério de Jesus nessa terra. Aí nós se aproximamos da necessidade de alguém e fala assim, Jesus, vem e faz. Aí eu imagino Jesus, né, o pai e o filho. Fala assim, meu filho, eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Ainda que bebam alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Os demônios serão expelidos. Não é eu e você, diga assim, sou eu. Então quando Cristo vai operar nessa terra? Quando a igreja se posicionar. Amém? Quando a igreja se posiciona, frutifica. Quando a igreja frutifica no Espírito. Aleluia. Amém, queridos? Então, você percebe que em todo esse texto, eu gosto do versículo 7, que diz que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, existe uma condição. Esse se é algo condicional. Não é nenhum sem o outro, nem o outro sem... Né? Não, tem que estar os dois, tem que permanecer em Jesus e as palavras dele tem que permanecer em nós. Ah, eu sou crente, pastor. Crente até o diabo é, e estremece. É mais crente do que muito crente. Crente do pau oco. Desculpa a expressão, irmãos. Vocês já ouviram essa expressão? Não, irmãos. Tem que ser filho. Diga assim, eu sou filho. Satanás, ele até acredita mesmo. Porque ele acredita, irmãos. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que ele já foi vencido na cruz do Calvário. Ele sabe que Jesus, quando ele morreu, quando ele ressuscita, ele desce ao inferno, toma do inferno as chaves. Ele toma as chaves do inferno e da morte, leva o cativeiro juntamente com ele, o cativo e o cativeiro junto. Satanás ficou despojado, ficou destronado. Satanás ficou... Disse assim, agora estava preso aqui comigo e tal, e agora vem Jesus, triunfante, arranca as chaves do inferno e da morte, leva cativo o cativeiro, e diz, não. E depois sabe o que ele faz ainda? Dá dons aos homens. É o que a Bíblia diz, sim ou não? Agora olha só, irmãos, eu gosto do versículo 16.
Versículo 16 do capítulo 15 de João diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Diga assim: eu fui escolhido por Deus. Oh, aleluia. Aí a gente pega assim, né? Não, quantos querem aqui? As pessoas pensam que Jesus é produto de 1,99, né? Fico fazendo biquinho, né? Quantos querem uma oração? Quantos querem entregar sua vida para Jesus? Não, Jesus é alto valor, é alto preço, meu irmão. Jesus é alto nível, Jesus é Deus. Nós não precisamos ficar oferecendo Jesus como uma mercadoria barata. Você tem que falar assim: você quer ser transformado? Você quer que a sua realidade mude completamente a partir de agora? Você quer vida dentro de você? Você quer uma presença constante em você? Então eu tenho algo para te oferecer. Jesus. Oh, aleluia. Amém? Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei. Olha só, nós fomos escolhidos para um objetivo. Com um objetivo. Diga assim: eu fui escolhido para um objetivo. Frutificar. Aí o pastor fica pedindo para mim repetir, que coisa. É o espírito da fé, é esse, irmãos, é confissão. A Bíblia diz: crie, por isso. Então se for necessário o pastor ajudar você, o pastor vai ajudar. Existe até um estudo científico que diz que quanto mais eu ouço, quanto mais eu falo, quanto mais eu vejo alguma coisa, mais aquilo vai se tornando verdade para mim. Então, se for necessário começar assim, não tem problema. Amém? Então, eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, se Jesus falou que para dar fruto, mas não é somente dar fruto, o fruto tem que permanecer. Irmãos, nós temos que ser perseverantes no frutificar. Aí um dia frutifica, é uma bênção. Fala: olha, rapaz, é uma bênção. Olha, parece até um anjo. Não é nem um homem, uma mulher, é um anjo. Aí no outro dia parece até o cão chupando manga. Não é isso que agrada a Deus. Ai não, eu louvo a Deus, eu glorifico o nome do Senhor. Daí está aqui na igreja, chega lá em casa, bate na mulher. Chega lá em casa, é o maior incrédulo que existe, né? Aquele que não faz nada. Não, isso não glorifica a Deus. Deus não nos quer por um momento, Deus nos quer por inteiro. Uma vida de louvor. Bom, voltei, né? Você já aprendeu sobre isso no mês passado. Vida de louvor. Vida de louvor não é um momento de louvor. Vida de louvor é uma vida, é o deitar, é o levantar, é o caminhar, é o andar. Amém? Então nós fomos escolhidos para dar fruto, e o nosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lhe conceda. E isso vos mando, olha só, isso vos mando, ameis uns aos outros. Se Jesus está mandando, por que muitas vezes nós não estamos fazendo? Frutificar no Espírito é fazer aquilo que Ele fala. Eu li o 17, amém? Capítulo 15 de João, versos 16 e 17. 17 diz assim: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Oh, aleluia. Isso é frutificar no Espírito. Eita glória, amém? Mas vamos avançar aqui, que nós já estamos indo, né, para o final. Eita glória. Romanos capítulo 11, versículo 16 ao 18. Amar, irmãos, não é uma opção do crente. Eu vou dizer assim, sabe? Eu amo a Deus, mas essa pessoa aí eu odeio. É mentiroso, a Bíblia diz. Mentirosinho. Mentirosinha. Tem que vigiar, crente. Amém? Eu amo a Deus, eu só presto contas a Deus, Deus e eu e Deus somos íntimos, mas o irmão eu não posso suportar, não posso nem olhar, ele que eu não suporto, não tolero, né? Porque suportar vem de suporte, né? Amém?
Aí não suporta aquela pessoa. Não, não deve estar suportando mesmo, porque suportar é eu vir aqui embaixo, aqui, ó, e segurar para não cair. É favorecer, é facilitar. Se você não pode nem olhar uma pessoa, a última coisa que você está fazendo é suportar. Suportar. Você está fazendo outra coisa. Mas você achou lá em Romanos 11, 16? Eita glória. 11, 16. Diz lá assim, ó. Romanos 11, 16 diz: E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Irmãos, perceba, olha só que interessante. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Amém? Aqui está falando, irmãos, que houve um enxerto. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus chamou um povo escolhido, que estava ligado à videira. E existia um povo que estava fora, desconectado, completamente alheios aos favores de Deus, os gentios. Diga assim, eu também. Mas em Jesus, nós somos enxertados nele. Agora em Cristo nós somos enxertados, irmãos. Amém? Agora nós estamos ligados à videira, nós estamos ligados à raiz. Agora nós temos que frutificar o fruto da oliveira. Porque vem seiva, vem alimento. Existe uma água que desce do trono de Deus, irmãos, que sacia a nossa sede. Amém? Existe uma mesa aposta para saciar a nossa fome. Existe um alimento espiritual, irmãos, para alimentar o espírito. Amém? Quantos estão ligados? Quantos estão alicerçados na raiz? Amém? Irmãos, se nós estamos em Jesus, é necessário que nós venhamos produzir fruto de justiça, fruto de Cristo, fruto, irmãos, verdadeiro, irmãos. E o nosso fruto deve permanecer. Agora, irmãos, veja bem, que interessante aqui. O que é fruto do Espírito? Você pode até anotar se você quiser. Fruto do Espírito é a manifestação de Deus no homem. É a manifestação da natureza de Deus mediante ao novo nascimento. Então, se eu nasci de novo, então eu vou manifestar através da minha vida a natureza de Deus. Isso é fruto do Espírito. Amém? Outra definição, também similar, né? É a evidência visível. O que é fruto do Espírito? É a evidência visível de um poder invisível. Da onde que vem o fruto? Vem de dentro. É gerado. Que atua no interior do crente nascido de novo. Olha só, fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível que atua no interior do crente. Lembra que o fruto vem lá de dentro? E até ele estourar lá no galho? Assim é o fruto do Espírito na vida do crente. O fruto vem, irmãos, ele vem de dentro para fora, ele vai produzir. Ele é gerado lá dentro. Amém? Eu quero que você se coloque de pé, chamar aqui os irmãos aí para me ajudar. Você foi abençoado nessa noite? Frutificando no Espírito. Diga assim, eu fui chamado para frutificar no Espírito. Aleluia. As obras da carne, irmãos, não são obras de crente, para crente produzir. Não, crente produz o fruto do Espírito. Dentro dele é gerado, porque ele está ligado à videira, está enraizado na palavra. Aleluia. Amém? Você está comigo? Eu quero orar nessa noite. Todos aqui já são crentes,
já entregaram suas vidas para Jesus, mas talvez tenha alguém aqui nessa noite que gostaria de uma oração específica. E se tiver, você pode vir aqui na frente.